Informativos, STJ, D. Constitucional. Info número 832 a 5 de novembro de 2024. É ilegal o ato praticado pelos conselheiros do Tribunal de Contas Estadual que, durante sessão plenária administrativa, sem a participação do Ministério Público de Contas, deliberar sobre matérias relativas a atos praticados pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Estado. Info número 831 a 29 de outubro de 2024. Não cabe ao Poder Judiciário a análise dos critérios de escolha dos membros de banca examinadora de concurso público para o cargo de professor universitário. Info número 830 a 22 de outubro de 2024. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar desembargadores, mesmo que os fatos imputados não tenham relação com o exercício do cargo, para garantir a imparcialidade. Info número 829 a 15 de outubro de 2024. A eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário. Art. 76. Parágrafo único. Do Código Civil. Na base territorial da entidade sindical autora e aqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade. Info número 827, 1º de outubro de 2024. É possível a anulação de julgamento realizado pelo tribunal do júri quando o réu ficar sentado de costas para os jurados durante a sessão. Info número 825 a 17 de setembro de 2024. A nota jornalística que divulga informações estritamente pessoais da vida da primeira-dama do Brasil, abordando questões de ordem puramente privada do casal presidencial, aparta-se da legítima prerrogativa de informar, contrariando princípios fundamentais de direitos da personalidade. Info número 822 a 27 de agosto de 2024. A competência do Superior Tribunal de Justiça para o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade praticados por membros dos Tribunais de Contas dos Estados. Art. 105. e a da CF. 1988. Não abarca a suposta autoria intelectual de crime de homicídio tentado ou consumado. Info número 820 a 13 de agosto de 2024. A ação popular, embora empreendida a título individual, tem por objetivo a tutela de direitos transindividuais, não se prestando, por conseguinte, a mera tutela patrimonial dos cofres estatais, a contraposição pura e simples da atividade administrativa, tampouco a defesa de interesses do cidadão figurante no polo ativo. Info número 820 a 13 de agosto de 2024. Os tribunais de contas detêm competência para julgar atos praticados por prefeitos municipais na condição de ordenadores de despesas e, quando constatadas irregularidades ou ilegalidades, têm o poder-dever de aplicar sanções no exercício das atribuições fiscalizatórias e sancionatórias. Info número 819 a 6 de agosto de 2024.
configura usurpação da competência do STJ quando o tribunal de origem não conhece do pedido de reconsideração como agravo em recurso especial, a despeito de pedido subsidiário expresso. Info número 819 a 6 de agosto de 2024. A penalidade administrativa deve se basear pelo princípio do tempus regit actum, salvo se houver previsão expressa de retroatividade da lei mais benéfica. Não incide imposto de renda sobre os rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia. Info número 818 a 2 de julho de 2024. Incide a contribuição previdenciária patronal sobre o adicional de insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória. Info número 817 a 25 de junho de 2024. Não podem ser consideradas válidas as relações jurídicas regidas por medida provisória afastada por decisão liminar em ação direta de inconstitucionalidade, quando esta decisão ainda se encontrava em vigor no momento da rejeição da MP. Info número 816 a 18 de junho de 2024. Não é possível fornecer acesso à informação sobre a carga horária de todos os militares da organização militar em virtude da disponibilidade contínua de suas atividades. A absolvição criminal com fundamento na atipicidade da conduta não faz coisa julgada no juízo civil, considerando a independência das instâncias. Info número 815 a 11 de junho de 2024. Desde que não ultrapassados os limites relativos à privacidade ou à intimidade daquele cujas características são evidenciadas por meio de representação de caráter humorístico, não há falar em ofensa aos direitos da personalidade e, consequentemente, em dano moral indenizável. Info número 813 a 28 de maio de 2024. A mera alegação por uma das partes da necessidade de intervenção da União, entidade autárquica ou empresa pública federal em uma demanda entre pessoas privadas em trâmite na Justiça Estadual é insuficiente para que haja o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Info número 808 a 23 de abril de 2024. Admite-se a aplicação subsidiária do direito de extensão aos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública previsto na Lei Complementar N. 76.993 quando a área remanescente for reduzida à superfície inferior à da pequena propriedade rural. Não viola a súmula N. 7, STJ a majoração de valor irrisório de danos morais coletivos em razão da publicação na internet de artigo ofensivo à honra dos povos indígenas. A função das guardas municipais é restrita à proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo permitido realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil. Info número 807 a 16 de abril de 2024. A conduta de estupro de vulnerável imputada a um jovem de 20 anos, trabalhador rural e com pouca escolaridade, que se relacionou com uma adolescente de 12 anos, que havia sido, em um primeiro momento, aceito pela família da adolescente,
sobrevindo uma filha e a efetiva constituição de núcleo familiar. Apesar de não estarem mais juntos como casal, embora formalmente típica, não constitui infração penal, tendo em vista o reconhecimento da ausência de culpabilidade por erro de proibição, bem como pelo fato de que se deve garantir proteção integral à criança que nasceu dessa relação. Info número 805 a 2 de abril de 2024. A transferência da execução de pena de brasileiro nato para ser cumprida no Brasil, imposta em outro país, não viola o núcleo do direito fundamental contido no art. 5º, inciso LI, da Constituição Federal. A homologação de sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça não é, por si só, óbice à propositura de ação de modificação de guarda em território nacional quando aqui estabelecidos os menores cujo interesse se discute em juízo. Info número 800 a 20 de fevereiro de 2024. Embora não configure o crime de abuso de autoridade, mesmo que realizada a diligência depois das 5 horas e antes das 21 horas, continua sendo ilegal e sujeito à sanção de nulidade cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar se for noite. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. Para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial N. 11.302, 2022. Apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. O advogado de núcleo de prática jurídica, quando designado para patrocinar causa de juridicamente necessitado ou de réu revel, ante a impossibilidade de a prestação do serviço ser realizada pela Defensoria Pública, possui direito aos honorários remuneratórios fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Compete à Justiça Federal julgar a causa estabelecida entre particulares, que tem por objeto reintegração de posse de imóvel que faz parte de comunidade quilombola. A gratificação especial de atividade de combate e controle de endemias, GACEN, é extensível aos aposentados e pensionistas que se enquadrarem na hipótese legal, pressupondo a percepção da gratificação quando o servidor ainda estava em atividade.